Oi, pessoal, eu me chamo Camille, eu sou uma das organizadoras da primeira semana interdisciplinar da UESO e hoje eu estou aqui com a minha convidada, que é egressa do curso de farmácia da UESO. Ela se chama Karine Gomes, atualmente ela é residente no INCA e ela vai falar um pouquinho sobre a experiência dela. Primeiro, Karine, eu queria que você me contasse um pouco da sua trajetória na UESO. Queria cumprimentar a todos, primeiramente. Como a Camille já falou, me chamo Karine. Eu entrei na UESO no curso de farmácia no ano de 2013.1. Logo no meu primeiro ano de faculdade, eu já percebi que eu gostava da área de pesquisa e comecei a procurar iniciação científica. Eu consegui fazer a iniciação no LAPESF, que é um laboratório da UESO. Eu era orientada pelo professor Daniel e co-orientada pela professora Jamila. Lá eu fazia pesquisa com endometriose, a gente testava, a minha pesquisa era sobre açaí, a gente fazia teste com açaí em ratas com endometriose. Eu também auxiliei em pesquisas de câncer de mama, em outras linhas de pesquisa envolvendo a própria endometriose. Eu fiquei lá no laboratório durante 2 anos, a gente conseguiu publicar um artigo com essa minha pesquisa. Depois disso, eu saí e fui fazer estágio em farmácia de manipulação. Eu fiquei mais um ano estagiando em manipulação. Depois disso, eu fiz 8 meses de estágio em drogaria. E logo que eu me formei, eu fui contratada na drogaria. Eu queria saber também, Karine, por que você escolheu o curso de farmácia? Então, essa é uma pergunta bem complexa de explicar. Porque, na verdade, quando eu estava, assim, na metade do ensino médio, eu comecei a pensar o que eu gostava de fazer e o que eu iria fazer na faculdade. Eu acho que todo mundo passa por essa fase nesse final de ensino médio. Foi uma pergunta bem difícil. Eu comecei a pesquisar grades de vários cursos diferentes para ver quais as grades se melhor adequavam às matérias que eu mais gostava. Então, eu pesquisei grade de engenharia química, de biologia, de farmácia, de enfermagem. Eu pesquisei várias grades diferentes e também comparei um pouco com uma questão de mercado de trabalho. E assim, a que eu achei que se adequou melhor ao que as disciplinas que eu mais gostava e também uma questão de mercado de trabalho foi farmácia, porque é óbvio, ninguém se forma para não ter emprego. E por mais que na área da farmácia não sejam os melhores empregos do mundo, a gente tem uma área privativa que é drogaria. Então, assim, querendo ou não, sempre tem um emprego em drogaria pra gente. Então, acho que a minha busca foi muito nesse sentido, foi muito direcionada nesse aspecto. E graças a Deus foi muito feliz, porque hoje eu não me vejo fazendo qualquer outra coisa que não seja ser farmacêutica. É muito legal. Para quem não sabe, gente, a Karine é minha irmã e foi uma das maiores influências também para eu entrar na farmácia. E graças a ela eu conheci o curso. Quando eu estava no ensino médio, não era uma área assim que eu sabia sobre as áreas de trabalho, onde o farmacêutico podia atuar. Então ela me abriu muitos olhos e foi por causa dela que eu decidi realmente que eu ia para a farmácia. Eu só sabia que eu queria a área da saúde. Mas, continuando, eu queria saber como é que foi para você estar na reta final da faculdade. Você já sabia o que você queria fazer depois, quando você se formasse? Eu acho que quase ninguém sabe o que vai fazer quando É. termina a faculdade. Todo mundo fica um pouco perdido, porque em um momento você tem um status que é estudante e do nada você não tem mais nada, você se vê perdido no mundo. Então, não, eu não sabia o que eu ia fazer quando terminasse a faculdade. Se você me perguntar o que eu vou fazer agora, eu ainda não sei o que eu vou fazer. A vida não é fácil, ela é muito complexa, e às vezes os nossos planos não dão muito certo. Então, a priori, eu tinha pensado em fazer mestrado, logo que eu terminasse a faculdade. Só que acabou que, não sei, acho que eu me desiludi um pouco na reta final com o TCC e eu falei, não, não quero passar por isso no mestrado. E aí eu acabei desistindo de terminar a faculdade e fazer mestrado. E como eu já estava fazendo estágio em drogaria e eles me ofereceram uma vaga, eu acabei ficando. Mas, assim, não foi uma coisa que eu escolhi. Foi uma oportunidade que surgiu e eu agarrei. Assim, não me arrependo de ter ficado, mas não foi uma questão de escolha. Foi mais assim, foi uma porta que a vida me abriu e eu resolvi aproveitar.
Porque realmente até hoje eu não consigo saber muito o que fazer da vida. A nossa profissão é uma profissão que ela te mostra um leque de opções muito grande. Isso, por um lado, é bom, mas por outro lado é ruim, porque você fica perdido nesse leque enorme de opções. Então, até hoje eu tento filtrar as opções que são mais viáveis para mim, mas é uma escolha não muito simples. E aproveitando que você falou um pouquinho sobre sua experiência na farmácia, eu queria que você contasse um pouco mais como é que foi o tempo que você ficou lá e falasse um pouco melhor. Então, eu entrei na farmácia já na reta final da faculdade. Eu fiquei lá durante 8 meses, só como estagiária. E, assim, logo que eu terminei a faculdade, eles me contrataram, né? Resolvi todas as questões de documentação e eu fui efetivada lá. E fiquei lá durante mais de 9 meses. Então, no total, eu fiquei 1 ano e pouco em drogaria. Hoje eu posso falar, não é uma área que é uma das minhas preferidas. Atendimento a público é muito complicado, assim, lidar com pessoas é muito difícil. A gente acha que é fácil, mas o dia a dia é muito estressante. Mas sempre tem uma contrapartida, né? E a contrapartida eu acho que foi talvez a área que eu mais aprendi sobre medicamento desde que eu entrei na faculdade, assim. Nem se compara com as aulas, porque nas aulas a gente fica muito preso a um cronograma, porque a gente tem pouco tempo, enfim, são muitos alunos, o professor não tem como dar uma atenção direcionada para cada um. E na drogaria, eu tive a oportunidade de trabalhar com um farmacêutico que era muito antigo já lá, então, assim, ele tinha muito conhecimento de medicamento, e eu estava sozinha, então eu tinha a oportunidade de sugar ele o máximo que eu podia. Então, eu passava o dia inteiro perguntando coisa para ele de medicamento, porque não se iluda, você vai sair da faculdade sem saber nada. Então, não se ilude e não se desespere. É normal a gente sair da faculdade sem saber quase nada sobre medicamento. O seu universo de medicamento é muito pequeno. E na drogaria, esse meu universo ampliou muito, porque lá tem uma quantidade, uma infinidade de medicações que a gente nunca nem ouviu falar. Então, eu sugava muito esse farmacêutico que estava lá comigo. Eu passava o dia inteiro fazendo pergunta para ele. Às vezes, quando ele não estava lá, não tinha cliente para atender, eu abria o bulário da Anvisa e ficava pesquisando. Eu olhava assim naquela parede de medicamentos, escolhia um que eu nunca tinha ouvido falar, jogava lá no bulário e pesquisava e lia sobre via posologia, mecanismo de ação, farmacocinética. E assim, eu acho que talvez esse foi meu maior ganho trabalhando em drogaria. Porque hoje, se hoje eu sei alguma coisa de medicamento, foi graças a todo esse tempo que eu fui na drogaria e a esse farmacêutico que me ajudou muito, muito mesmo. Ele era super paciente, super didático, e eu sempre tive muita vontade de aprender, então, assim, casou, sabe? Unir o útil ao agradável. Mas voltando à minha rotina na drogaria, o farmacêutico na drogaria, ele é balconista por boa parte do tempo. Então, atendimento a público é uma coisa que você vai fazer em 80% do seu tempo lá. Então, assim, se você é uma pessoa que não sabe lidar muito bem com outras, não indico. Não indico porque tem muita gente legal. Eu trabalhava na Tijuca e é um bairro com muitos idosos, então eu atendia muito idoso. Tinha uns velhinhos super bonzinhos que me levavam pão de mel, me levavam brigadeiro, barra de chocolate. Mas tinham outros que eram super ranzinzas e gostavam de brigar e gostavam de botar o dedo na sua cara. Então, assim, é uma área bem complicada para você lidar. Então, assim, você tem que estar com um preparo psicológico muito grande para ir. Mas é isso, também tem, como eu falei, também tem a compensação, que é o velhinho bonzinho que te dá bombom. A parte mais regulatória é bem tranquila da drogaria, assim, a gente não tem grandes responsabilidades. A gente só precisa conferir as receitas, realmente a nossa parte que a gente é mais necessário é na questão de medicação controlada, que a gente precisa conferir todos os itens da receita, precisa conferir se o medicamento dispensado é um medicamento prescrito, precisa mandar para o sistema de regulação da Anvisa. Então, assim, acho que talvez esse fosse a parte onde eu era realmente necessária, que era essa parte regulatória da drogaria. Mas fora isso, a gente fica basicamente atendendo no balcão mesmo, fazendo atenção farmacêutica, tirando dúvida,
explicando para o paciente como ele deve tomar medicação, explicando a importância dele tomar nos horários corretos, a importância dele se alimentar bem para alguns tipos de medicação, a importância dele fazer jejum para outros. Então, era basicamente isso. Foi assim, é uma área que eu não gostaria de voltar a trabalhar, mas que foi extremamente necessária e importante para eu ser a pessoa que eu sou hoje, ter a visão de medicamento e de farmácia que eu tenho hoje. Você falou até uma coisa que eu, como formanda, né, agora, estou no último período, não só eu, mas como todo mundo que eu conheço pensa que vou terminar a faculdade e não sei nada. E isso dá medo, dá pavor, todo mundo acha que não vai conseguir nada, porque você esqueceu tudo que você aprendeu, e é bem complicado. Realmente, todo mundo que eu conheço que já trabalhou em drogaria fala que a experiência que você ganha lá, o conhecimento, é surreal. Eu queria também que você falasse um pouquinho da residência. Por que você escolheu a residência e se você acha que ela é importante para o seu futuro? A residência foi bem parecido com a drogaria, foi uma outra porta que se abriu na minha vida. Eu saí da drogaria, porque eu comecei a estudar para concurso, só que eu fui pega de surpresa por uma pandemia, e aí os concursos pararam de abrir. E aí eu fiquei pensando, bom, o que eu vou fazer da minha vida? Volto para a drogaria ou continuo estudando? E eu decidi continuar estudando e surgiu a prova da residência. E durante a época que eu fazia IC, eu auxiliei algumas vezes no projeto de uma outra aluna do meu laboratório que era sobre câncer de mama, e era um projeto muito bacana. E eu pensei, bom, era uma área que eu gostava, sempre gostei de ler sobre, fiz disciplinas eletivas na faculdade sobre genética de câncer, e sempre gostei e falei, vou tentar a prova para ver o que acontece. Passei, estou na residência agora desde março desse ano, estou gostando bastante. A residência é um outro tipo de experiência totalmente diferente do que a graduação é, porque na graduação a gente só vê a teoria e vê um pouquinho, uma parte bem curtinha da prática quando a gente faz estágio. A residência é basicamente ver um pouquinho da teoria e ir para a prática. Então, ela é meio que o inverso da graduação, porque a residência já pressupõe que eu sou uma farmacêutica, eu não sou uma estudante. Na verdade, eu sou uma farmacêutica que está se aperfeiçoando. Então, eu estou na prática lá no INCA diariamente e está sendo super importante e, assim, um ganho absurdo de conhecimento. Ainda mais quando a gente pensa na residência que eu escolhi, que foi de câncer. Então, assim, é um assunto que a gente vê pouco na faculdade, porque ele é um assunto muito específico. Então, a gente não consegue ter um conhecimento muito aprofundado na faculdade. E agora eu estou tendo essa oportunidade de aprofundar. A residência, óbvio, abre muitas outras portas no mercado de trabalho. Ainda mais hoje, que a gente está vivendo um momento de recessão financeira, de crise, o mercado de trabalho cada vez mais exige que nós sejamos cada vez mais capacitados, até para vagas que não necessariamente precisam dessa capacidade toda. Mas o mercado tem exigido muito isso da gente. Então, assim, a residência abre uma outra porta, que agora eu não serei mais farmacêutica generalista, eu serei farmacêutica especialista em oncologia. Então, isso me abre a possibilidade de trabalhar em clínicas oncológicas, em hospitais oncológicos, em manipulação de quimioterápicos. Então, assim, hoje eu vou ter um horizonte diferente. Hoje eu vou poder, quer dizer, assim que eu me formar, eu vou poder trabalhar nessas áreas que hoje eu não posso. Porque essas áreas, elas necessitam de uma capacitação diferente, que é o que a residência hoje tem me dado. E, assim, a residência... eu não tenho um ai para falar, eu adoro. É muito cansativa, ela suga um pouco da sua alma, mas isso é normal. Acho que toda pós-graduação tem um pouco disso. A gente precisa se doar bastante, principalmente no iniciozinho da residência, que é quando a gente está aprendendo, a gente ainda está começando a entender como lidar com pacientes e a responsabilidade, e, enfim, uma infinidade de coisas que antes a gente não tinha, porque antes a gente era só aluno de graduação, e agora você já é um farmacêutico em atividade. Então, essa virada de chave é um pouco complexa, mas depois que você consegue, o resto é
é bem mais tranquilo. E eu acho que é isso, assim, a residência hoje, para mim, é uma chance de conseguir ingressar nesse mercado de trabalho, porque sem isso eu não conseguiria. Sem essa especialização, infelizmente, o farmacêutico hoje, sem ter uma especialização, não consegue trabalhar em praticamente lugar nenhum. Ele fica muito restrito à drogaria ou ao concurso público, só. Eu queria também falar aqui, as pessoas não devem saber, mas a Karine foi primeiro lugar na residência do INCA, e é um orgulho imenso que todo mundo tem, todo mundo que conhece ela, família, amigos, os professores da UESO também, que ela ainda mantém contato. E eu queria que você falasse um pouco pra gente do quanto você acha que a UESO contribuiu nisso. Ah, muito. Assim, não a UESO especificamente como instituição, mas a UESO contribuiu para mim me apresentando pessoas, que foram os professores que eu tive contato na graduação. Hoje, assim, a UESO ainda tem muitos problemas como instituição, até por questões estruturais, políticas, enfim, que eu não cabe entrar aqui nesse momento. Mas a parte docente da UESO é, assim, de outro mundo. Os professores sempre me encorajaram muito a fazer o que eu queria, a buscar, assim, não só me encorajaram, mas eles me inspiraram, sabe? Eu acho que a palavra é inspirar. Mais do que encorajar, eles me inspiraram, porque eu olhava para eles e eu pensava, cara, eu quero ser que nem eles. Eu quero conhecer que nem eles, eu quero aprender, eu quero saber. Então, assim, eu acho que tê-los em minha vida foi grande parte do meu processo para estar onde eu estou hoje. Porque eu falava para eu conversava muito com meus professores e eu falava para eles, não, eu vou conseguir, eu vou aprender, eu vou fazer, eu quero ser que nem vocês, porque vocês são muito inteligentes e vocês, sabe, vocês deram certo na vida, vocês fazem pesquisas importantes, vocês estão aí para fazer as ciências farmacêuticas avançarem e eu quero fazer parte disso. Então, é isso, eu acho que a UESO me fez uma pessoa melhor por me apresentar os professores que ela me apresentou, por me fazer ter contato com essas pessoas que me inspiraram e me mostraram que ter conhecimento não é só para você saber, mas é para você melhorar o mundo que você vive, sabe? Para você passar esse conhecimento adiante, para você desenvolver mais esse conhecimento, aprofundar e fazer as ciências farmacêuticas avançarem cada vez mais, sabe? A gente ter cada vez mais medicamentos, a gente ter cada vez terapias mais alvo específicas, evitar efeito adverso. Então, assim, eu acho que o ganho que eu tive tendo contato com esses professores foi maior do que eu vou ter em toda a minha vida, sabe? Eu acho que nesse ponto a UESO é muito culpada dessa, desse meu, desse meu ampliar de horizontes. Realmente, quanto aos professores, eu acho que todo mundo que estuda ou que estudou na UESO fala muito que são pessoas maravilhosas, são professores maravilhosos, sempre são muito companheiros, ajudam a gente, até estimulando nos estágios, com matérias. O bom da UESO ser uma faculdade pequena é que é o tipo de faculdade que você encontra um professor no corredor e conversa com ele, tira uma dúvida e você tem uma atenção especial. Então, realmente é uma coisa de outro mundo. Muitas pessoas que estudam em faculdades maiores, né, com um porte maior e tal, falam que não tem esse mesmo tratamento que a gente tem. Então, isso é um ponto a favor da UESO, né? Eu queria também, para finalizar, pedir para você dar uma dica para os alunos que estão se formando. A primeira dica é não se desesperem, porque agora, quando vocês se formarem, vocês serão profissionais, vocês não vão ser mais estudantes, e isso pode assustar muito. Só que apesar de assustar, saiba que isso não acontece só com vocês. Então, assim, entre aspas, vocês não são os únicos que têm esse sentimento. Então, a minha dica é essa, assim, fiquem calmos, tentem pensar com clareza no que vocês querem. Caso estejam muito indecisos, tentem como eu, sabe? Olhem uma porta se abrindo e entrem. E assim, se você não gostar, não tem problema, porque você pode ir para outra área. A gente sempre pode ir para outra área.
E eu agora tenho mais de 2 anos de formada e agora que eu tô começando a residência. Então, assim, não tem nenhum problema. E talvez depois da residência eu vá fazer mestrado. E não tem nenhum problema. Então, assim, não se apressem. A vida não precisa acontecer em 2 anos. Ela pode acontecer com calma. Então, pensem bem no que vocês querem fazer. Entendam o que vocês querem fazer. Pensem também no mercado de trabalho, porque é importante. Então, também não entrem em uma de fazer uma área que não tenha mercado. E, assim, sejam felizes na profissão de vocês. Eu acho que isso é mais importante. Porque a gente passa praticamente metade do nosso dia no trabalho. E se esse trabalho for um esforço e demandar muito de você, infelizmente você não vai ter uma vida boa. Então, eu acho que essa é a mensagem que eu posso deixar. Se divirtam na profissão de vocês e curtam muito os seus dias como profissionais, porque quando a gente ama o que a gente faz, os nossos dias ficam bem mais leves. Foi uma dica ótima para mim, principalmente, que estou me formando, para as pessoas que estão assistindo agora e também estão se formando, não só no curso de farmácia. Eu acho que foi uma dica em geral para todo mundo que está assistindo. E para finalizar, eu queria agradecer mais uma vez a sua participação, por estar ajudando nesse projeto que para a gente é tão importante, por também sempre ter colaborado com a gente no outro projeto, que é o Recado Farmacêutico, que eu também vou pedir para quem estiver assistindo agora, seguir a gente lá no Instagram, que é @recado_farmacêutico. A gente tem muito conteúdo legal lá, inclusive com egressos. A Karine já participou de live, tem vídeo no feed que vocês podem conferir. E é isso. Mais uma vez, muito obrigada e foi ótimo. Eu que agradeço. Obrigada por terem pensado em mim. Espero ter podido ajudar um pouquinho e contribuir um pouquinho, não só para quem vai se formar em farmácia, mas em outras áreas também. Com certeza contribuiu. Obrigado de novo e tchau. Tchau. Oi, gente, tudo bem? Eu me chamo Camille, eu sou uma das organizadoras da primeira semana interdisciplinar da UESO e eu tô aqui hoje com o meu convidado Vinícius, que é um egresso da UESO, para a gente poder bater um papo e fazer umas perguntas para ele. Primeiro, eu queria pedir para o Vinícius contar um pouquinho da história dele com a UESO, para a gente saber um pouco mais. Então, oi para todo mundo, bom dia, boa tarde, boa noite, não sei a hora que você vai estar assistindo. Como a Camille me apresentou, eu sou Vinícius Guerra, eu sou egresso do curso de Bacharelado em Ciências Biológicas com habilitação em Biotecnologia e Produção da UESO, na turma de 2011.2, eu me formei em 2015. Inclusive, na minha época, o curso tinha um nome de habilitação de produção químico-biológica, que eu sou um pouco mais antigo do que a maioria das pessoas conhece aí o curso. A minha história com a UESO começou no dia 1º de agosto de 2011, que foi o meu primeiro dia de aula lá. E desde o começo eu percebi que a UESO era uma instituição diferente das outras que eu conhecia em relação ao curso de biologia. Por quê? A gente, quando vai escolher a faculdade de biologia, geralmente se orienta muito pelo amor à natureza e às plantas. Mas é claro que a gente estuda isso na UESO também. Só que lá a gente vai muito mais além, porque a gente estuda a aplicação biotecnológica dos seres vivos, como a gente pode preservá-los e fazer deles ou de partes deles serviços e produtos de inovação tecnológica. Então, minha história com a UESO começou com uma grande surpresa, e foi assim durante toda a minha trajetória. E aí eu queria saber também por que você escolheu biologia? Então, essa também é uma pergunta que eu acho que muitos dos biólogos vão me entender quando eu digo, ou estudantes, né, de biologia. Eu já falo com os estudantes de biologia como se eles fossem profissionais, porque eu acho que a gente tem que sempre estimular as pessoas a crescerem e a desenvolverem suas habilidades desde o começo. Então, aos profissionais formados ou em formação. Eu sempre quis ser biólogo, eu nunca tive nenhuma dúvida do que eu queria fazer. Então, a biologia para mim era um caminho natural, porque eu sempre fui uma pessoa extremamente curiosa com respeito a tudo que vem do ambiente natural. Desde os fenômenos biológicos, desde a transformação dos insetos, era uma coisa que eu sempre gostei de entender, como também o corpo humano e as relações interespecíficas em relação a espécie-espécie ou espécie-ambiente. Então, a curiosidade sobre tudo que é vivo, os porquês e comos e ondes,
é que me motivaram a fazer biologia. Eu não conseguia ver praticamente nenhuma outra coisa. Claro, a gente acaba desenvolvendo outras opções de curso por causa do vestibular, que a gente tem aquela aptidão, mas a biologia era o que eu queria fazer. Eu posso dizer porque eu conheço bem o Vinícius, para quem não sabe, ele é meu primo, e o Vinícius é 100% biólogo, combina totalmente com a biologia. Não te vejo também seguindo outro tipo de carreira. Para mim, você é 100% biólogo. Eu queria saber também, Vinícius, como foi para você chegar na reta final da faculdade? O que você sentiu? Vou me formar, o que eu vou fazer agora da minha vida? Caramba, Camille, isso é uma pergunta muito boa. Eu acho que a gente tem que abordar esse tema, entendeu? Tanto para o pessoal da farmácia e da biologia, como para todos os outros. Sim. Mas eu acho que, no caso dos cursos como farmácia, e principalmente a biologia, isso é um pouco mais crítico em relação a caminhos a seguir. Tanto os dois cursos, né, da farmácia quanto da biologia, tem um viés científico muito profundo. Então, a gente vai entender a metodologia científica na prática, lendo e escrevendo trabalhos acadêmicos, desenvolvendo habilidades em estágios que cansam a gente, mas que são muito importantes. E eu acho que principalmente nesse final, porque você pensa assim, caramba, eu estudei tanta coisa, tantas ciências diferentes, farmacêuticas, biológicas, de ciência básica, metodologia, o que eu vou fazer agora? Uhum. Quando eu cheguei na reta final, eu descobri algumas coisas. Primeiro, isso tem a ver com a minha história, acho que com a história das pessoas que vão se identificar também. Eu entrei na faculdade de biologia querendo ser zoólogo. O que é um zoólogo? É a pessoa que estuda os animais. Eu gostei de estudar os animais, só que eu entendi durante a faculdade de biologia que não era aquilo que eu queria fazer. Quando eu me deparei no segundo período da graduação com uma matéria chamada biologia celular, eu falei, é isso que eu quero fazer. E depois a imunologia também, que são as minhas duas grandes paixões dentro da biologia. E aí eu entrei num estágio no segundo período, em 2012, cara, muito tempo, né? 2012, e aí eu entrei num estágio num laboratório da Fiocruz, que é o laboratório de imunofarmacologia, que trabalha tanto com a parte de doenças infecciosas e inflamatórias, quanto com o desenvolvimento de novos fármacos e alvos terapêuticos. E eu falei assim, cara, é isso que eu quero fazer. Eu quero estudar as células, as moléculas e as doenças. Bem, aí quando eu cheguei na reta final da faculdade, eu acho que, na verdade, eu nem pensei muito. Eu falei, eu quero fazer a prova para o mestrado da Fiocruz, né? Que isso eu vou falar melhor para vocês depois, né? Em outra pergunta. Mas nesse momento eu falei, é isso que eu quero fazer, tá? Isso não quer dizer que seja o único caminho, nem o melhor para todo mundo. É importante a gente dizer que existem outros caminhos a serem seguidos. Eu vou falar isso um pouquinho para vocês também durante o decorrer da nossa conversa aqui. Mas foi isso, eu estava apaixonado. Falei isso que eu queria fazer. Como você falou agora do mestrado, vamos falar um pouquinho sobre. Então foi nessa parte, você já sabia na reta final que você queria seguir o mestrado, né? E aí, como você escolheu o mestrado e quanto você acha que ele contribuiu para você? Tá. Nessa reta final, eu acho importante a gente ressaltar também que as instituições públicas, incluindo a UES, obviamente, que a minha casa acadêmica sempre vai ser, a gente é estimulado, a universidade pública nos estimula a ser pesquisadores. Independente se você faz um curso de ciência mais básica ou de ciência mais aplicada. Então, a gente é muito estimulado no desenvolvimento do nosso senso crítico, de desenvolvimento tecnológico ou científico mesmo. Então, o caminho natural que as nossas graduações, na farmácia também, mas acho que a biologia é muito mais forte com isso, a gente é formado para ser pesquisador. E é isso que eu entendia enquanto minha meta de vida. E isso é importante a gente entender também, que essas coisas podem mudar e não tem nenhum problema. Você pode querer uma coisa em um momento e mudar de opinião depois, tá? Então isso é importante. Então eu escolhi o mestrado porque eu já estava imerso ali na Fiocruz há 3 anos, quando eu me formei, porque eu fiz estágio de 2012 até 2015, lá, né? Até eu me formar.
E eu me apaixonei pela imunologia. Eu falei, cara, eu quero ser imunologista, eu quero estudar as doenças, eu quero promover ciência, desenvolvimento tecnológico e científico dentro dessa área. Então, eu fiz o processo de seleção do curso de Biologia Celular e Molecular, que eu também não consigo imaginar fazendo outro naquele momento da minha vida, né? Talvez hoje em dia sim, mas naquele momento da minha vida não. Então, eu ingressei nesse programa e a concentração da minha formação é imunologia e farmacologia, que são coisas até um pouco que a maioria dos biólogos não tem uma grande afinidade, né? Mas que também são áreas que a gente pode atuar, é importante a gente dizer isso. Então, estimulado pelo ambiente em que eu estava inserido e pela minha visão de vida naquele momento, visão profissional, eu escolhi esse curso porque ele é um CAPES 7, ele tem a nota máxima do desenvolvimento da CAPES, e eu achei que era um caminho incrível para eu seguir. Não, e é mesmo. Quem não conhece o Vinícius não sabe, mas quem tá com ele, quem vive, quem acompanha ele nas redes sociais, sabe que o Vinícius é uma pessoa que é extremamente bem-sucedida, a família tem muito orgulho, ele é uma pessoa, assim, realmente muito inteligente, muito esforçado. Quando o Vinícius quer, ele consegue. E aí, uma dúvida também que eu acho que surge muito quando a gente fala de que você é mestre, que você fez mestrado, você pretende seguir o doutorado? Ah, tá. Eu acho que eu esqueci de responder uma outra parte que você perguntou em relação ao mercado de trabalho, né? Você perguntou, eu fiquei meio... Como você acha que o mestrado contribuiu para você no mercado de trabalho? E se você pretende seguir o doutorado também? Tá. Primeiro, isso é muito importante a gente dizer. O mercado de trabalho, ele tem um viés um pouco diferente da academia. Então, assim, o mestrado te ajuda no mercado de trabalho? Pode ajudar. Mas é importante a gente especificar. É muito importante a gente dizer para que você vai aplicar aquilo ali. Por exemplo, você quer ser professor universitário? Então, com certeza o mestrado vai te ajudar muito. É até um pré-requisito. Mas quando a gente fala de outras áreas, o mestrado pode ser muito bom, mas ele também pode não necessariamente ser o melhor caminho para você seguir dependendo do que você quer fazer. Então, por exemplo, vamos supor que o sonho da pessoa seja trabalhar como responsável técnico de um laboratório de um hospital, vamos dizer assim. Não quer dizer que você não possa fazer um mestrado. Claro, você sempre vai poder. Mas talvez, para aquele tipo de vaga, você deva priorizar alguma outra vertente da sua formação. Como, por exemplo, os estágios em empresas, em hospitais. Eu sempre tento estimular as pessoas a romperem as portas da instituição. Tá? É muito importante que nós exploremos os estágios em empresas, em laboratórios, em hospitais, em escolas, em museus. E para o estudante de biologia, você tem um monte de lugar que você pode fazer estágio. Dito isso, o mestrado ajuda? Ajuda, mas isso depende um pouco, essa ajuda que ele vai te dar depende um pouco do viés que você quer tomar. Se você quer ter um viés acadêmico, o mestrado é importantíssimo. Se você quer desenvolver aulas, se você quer desenvolver ciência, é importantíssimo. Se você quer uma inserção mais rápida no mercado de trabalho, não necessariamente. Segunda pergunta, doutorado. Então, eu acho que eu lido com essa pergunta desde 3 de abril de 2018, que foi minha defesa de mestrado, que a Camila estava lá, inclusive. Sim. Eu tenho vontade de fazer doutorado, sim. Só que nesse momento da minha vida profissional, eu não acho que seja o caminho mais proveitoso agora. Eu estou desenvolvendo hoje outras competências em outras áreas que eu acho que estão sendo muito válidas para mim. Porque a gente tem que entender, eu acho que o viés acadêmico... Eu sou uma pessoa apaixonada pela ciência básica e aplicada. Eu amo ciência, é o que eu amo fazer. Mas a gente tem que ter o nosso viés também preso a objetivos que a gente quer atingir a curto prazo, ou talvez áreas que a gente gostaria de ter abertura para atuar. Então, tenho vontade de fazer um doutorado, sim, recebo convites, assim, muito frequentemente de pesquisadores, eu fico muito feliz com isso, inclusive. Mas, nesse momento da minha vida, ainda não. É uma decisão para o futuro. Entendi.
Outra coisa que você falou também que eu acho legal a gente falar, eu acho que até sai um pouco do roteiro, mas acho que você vai conseguir responder bem, é sobre suas experiências com estágio. Porque o estágio, ele contribui, assim, de uma forma que eu nem sei falar aqui, porque eu sei porque eu tô na reta final também, tô terminando farmácia esse ano, esse período, inclusive, e eu sei o quanto os estágios contribuíram para mim, quanto ajudaram a saber o que eu quero fazer, né? Então eu queria saber de você, como foi para você a experiência de estágio? A experiência de estágio foi essencial. Essencial é a palavra. Porque eu, durante a minha graduação na UESO, eu fiz outra graduação e outras etapas de formação em outras instituições, mas durante a minha graduação na UESO, eu fiz um estágio apenas de 2012 até 2015. Diferente do curso de farmácia, a gente não tem obrigatoriedade de mudar de estágio, né? Não tem Sim, mais de um estágio obrigatório. Você pode fazer quantos você quiser, mas geralmente o pessoal da biologia, como foi o meu caso, engraçado até, porque eu achava que eu ia fazer aquele estágio só por experiência, e de repente eu falei, caraca, é isso que eu quero fazer, meu Deus. Então foi essencial. Seja porque você vê a teoria, a UES é uma faculdade muito boa. Eu torno a repetir isso. Dentro de todas as suas dificuldades, eu acho que a gente tem que apoiar sempre o desenvolvimento dessa instituição, seja qual o caminho que ela tenha como fundamental para ela. Nós temos uma formação muito boa. Eu cheguei a um determinado momento que hoje em dia eu ainda vejo, que eu aprendi coisas na UES que as pessoas já me falar hoje com uma surpresa, ai, essa técnica e tal, poxa, eu vi isso lá em 2013, sabe? Então, o estágio foi essencial porque eu vi toda a teoria que eu via nas aulas lá dentro acontecendo na minha frente, sabe? E isso foi muito importante. Porque por mais que a gente tenha aulas práticas, a aula prática é uma coisa visual. É só para você se situar ali. Quando você efetivamente está fazendo aquilo, cara, você tem um uau, é isso aí. Então é muito importante. Façam estágios. Inclusive, outra coisa que eu queria colocar, Camille, eu acho que não tenham medo de mudar, porque dentro da graduação é o momento em que você vai descobrindo as coisas. Por exemplo, eu queria ser zoólogo. Hoje em dia eu amo os animais, eu amo estudar zoologia, mas eu nunca trabalharia com aquilo, sabe? Nunca sim. seria o que eu quero para minha vida. Então façam vários estágios, aprendam e a hora de mudar durante a graduação. Não que você não possa fazer isso depois, mas é para você acumular experiências. Sim, realmente é ótimo. Eu também, a maior parte da minha graduação eu fiz estágio no INTO, né? E foi quando eu realmente abriu minha mente. Eu já tinha feito, eu fazia no laboratório de biologia molecular, né, lá do INTO, e eu tinha feito, obviamente, a matéria de biologia molecular e biologia molecular aplicada ao diagnóstico na faculdade. E eu sabia a teoria do que era um PCR, né? Mas quando eu cheguei lá, eu aprendi realmente o que é um PCR. Como fazer, como montar uma placa de PCR é realmente outra coisa. Não tem nem comparação. O estágio ele te abre muito mesmo. Fora que abre caminho, né? Você conhece gente, você acaba pegando aquela experiência, às vezes, dali, muitas pessoas, inclusive, do estágio, elas já ingressam direto na carreira, né? Também. Já fazem logo essa ponte, então é realmente uma coisa muito boa. Olha, duas coisas que eu queria incluir aí. No caso da biologia molecular, meu mestrado foi na área, né, de biologia molecular. E você só aprende no estágio, porque é uma coisa que você não vê. Você Sim, entende o que está acontecendo, mas você não vê. Então, se você não fez aquilo, você não sabe. É muito é. importante. Outra coisa, o networking profissional é essencial. Eu sempre fui uma pessoa muito expansiva. Eu não sou tímido, eu sou expansivo. Eu saio falando com todo mundo. Isso é uma coisa boa, mas ela foi desenvolvida. Porque eu ia em todos os eventos. Eu ia na UFRJ, eu ia na UERJ, eu ia na Rural, eu ia no INCA, eu ia em tudo que era lugar. E você vai conhecendo pessoas. E quando você conhece pessoas, você tem possibilidades. Então, o networking profissional é essencial. É mesmo. Inclusive, deixa eu falar só mais uma coisa. Eu falo demais, mas é importante. Pode falar, fica à vontade. Existe uma rede social chamada LinkedIn. Gente, criem uma conta no LinkedIn. O LinkedIn é uma rede profissional que te conecta com outros profissionais. E aí você consegue ver novas possibilidades de estágio, de emprego. Então, é importante. Quem se conecta consegue mais facilmente acessar as oportunidades.
Inclusive, essa dica do LinkedIn, para quem acompanha as lives do Recado Farmacêutico, quem não sabe, eu também faço parte do projeto de extensão da UESO, o Recado Farmacêutico. E a gente tem um projeto no Instagram, inclusive sigam lá, @recado_farmacêutico, que é sempre bom divulgar. A gente tem um trabalho bem legal lá, a gente apresenta diversas coisas, não só da área farmacêutica, mas do cotidiano também, é aberto ao público em geral, não só da farmácia. E a gente sempre faz, todo mês, uma live com o egresso da UESO, para ele poder contar um pouco da vida, da carreira, como foi. E muitos deles falaram do LinkedIn, muitos mesmo. Quem acompanha as lives já está sabendo, já pegou essa dica, eu espero que estejam seguindo, né? Outra coisa também, Vinícius, você falou muito da UESO, eu sei que você tem um orgulho imenso da nossa instituição, e eu queria saber o que você acha que a UESO mais contribuiu para você chegar onde você está agora. Nossa, muitas coisas, e eu queria estender isso não só a mim, mas acho que todas as pessoas que eu conheci durante a minha passagem pela UESO. Primeiro, eu vou falar sobre mim, depois eu vou falar sobre a generalidade. Para mim, primeiro, o curso de biologia da UESO é uma coisa que eu nunca tinha visto na minha vida. Porque é lógico que a gente estuda biodiversidade e tudo isso, porque é extremamente importante, inclusive para todo mundo, gente, inclusive o pessoal da farmácia. As matérias básicas são muito importantes. Você não gosta de histologia, você não gosta de bioquímica? Quem gosta, né? Mas tem que saber, gente, tem que saber. Se você não souber o básico, você não vai saber o resto, entendeu? Então não desprezem as matérias básicas. Então, assim, a gente estuda no curso de biologia desde matérias mais básicas, assim, né, como a gente tem em comum com a farmácia, várias delas, mas depois a gente vai para um viés tecnológico, e isso eu não conhecia, porque quando eu escolhi fazer biologia, eu conheci o biólogo professor, né, da escola, e conheci o biólogo que eu via na televisão, mexendo com os animais ali, que era o que eu queria fazer. Mas a UESO me apresentou a biotecnologia, que é a palavra que mudou a minha vida, porque eu aprendi que você deve conhecer a biodiversidade da parte básica das plantas, animais, de micro-organismos e a biodiversidade molecular, tá? Porque a biodiversidade não é só os animais coloridinhos, não. E que você pode usar aquilo ali para desenvolver ciência básica, aplicada e desenvolvimento tecnológico. Então a UESO mudou primeiro, ela abriu a minha mente. A primeira coisa que mudou foi que eu entendi que o biólogo ele pode atuar tanto nisso que eu já sabia, né, quanto, por exemplo, fazendo clonagem, como, por exemplo, desenvolvendo imunobiológicos. Lá na Biomanguinhos, a gente tem muitos biólogos, na Fiocruz de uma forma geral, né, também atuando na legislação ambiental, verificando a saúde do meio ambiente, dando laudos de onde você pode ou não construir uma coisa, por exemplo. E a UESO me mostrou também a parte de tecnologia industrial, que era uma coisa que eu nunca pensei, que é a utilização dos micro-organismos para desenvolver as coisas, e da tecnologia que o biólogo tem expertise em fazer. A segunda coisa que a UESO me ajudou foi nos grandes mestres que a gente tem lá. Eu, quando pensava num doutor, olha só, isso é uma coisa interessante, quando eu pensava num doutor, antes de entrar na faculdade, eu pensava numa pessoa velha, chata, estranha. Quando eu fui para o ESO e eu vi aqueles professores doutores que davam uma atenção, isso é um diferencial, gente, tá? Você sentar com o professor, me ajuda aqui, senta, e o cara tem uma super boa vontade, você encontra ele no corredor, gente, em que instituição isso acontece, tá? Eu já estudei em outras, é muito raro. Você sentar e a pessoa te atender com maior boa vontade, entrava na sala dos professores na UESO, sentava na mesa lá, sabe? Então, primeiro, o viés tecnológico do curso de graduação em biologia da UESO. Segundo, os grandes professores que eu conheci lá. E terceiro, o desenvolvimento de senso crítico aplicado que a gente tem. É seminário, toma seminário, lê artigo. Muito. Nossa, é desesperador. Eu sei, tá? Porque eu fui aluno e eu sou professor também. Então, é difícil. Mas depois, quando eu fui fazer a seleção do mestrado, aí eu entendi para que aquilo serve. Entendeu? E agora eu quero falar um pouco sobre as grandes pessoas que eu conheci durante a minha graduação na UESO e como elas tiveram mais ou menos a mesma
viés do que o meu. Na Fiocruz, na minha época, até hoje em dia, eu sempre falo que a UESO, ela parece que foi transferida lá para dentro. Porque eu conheço um monte de gente, porque estudaram Sim. comigo, porque foram meus veteranos, porque fizeram, sei lá, mestrado na UESO, ou alguma coisa do tipo. Claro que tem muitas outras instituições presentes lá, o FRJ, o UERJ, lógico que existe, que bom que existe, né? Mas na UESO, eu conheço muitas pessoas de lá, que hoje em dia já são doutores, que estão fazendo pós-doutorado em outros países, que estão dando aula em instituições grandes aí. Então eu vejo a UESO como uma ferramenta que nos possibilita chegar a lugares mais altos. Gente, acho que a gente teve aqui algum problema técnico, mas retornando ao que eu estava falando, a Fiocruz, enquanto instituição, é um lugar onde eu encontrava muitas pessoas da UESO, principalmente dos cursos de biologia, mas também dos cursos de farmácia. Tem gente até da parte de engenharia de produção que trabalha lá na parte de infraestrutura. Então, a UESO foi, com certeza, eu sempre falo que ela foi um instrumento, um degrau muito importante que me fez subir até onde eu queria chegar. Né? Naquele momento, a gente sempre vai, né, aumentando onde a gente quer chegar, logicamente, mas naquele momento a UESO foi o instrumento que eu tive e que me preparou com muita qualidade para estar ali. Eu vejo na Fiocruz, por exemplo, na minha turma, vou dar um exemplo bem básico para mim, assim. Na minha turma de graduação da UESO, eu fui para a Fiocruz, amigas minhas foram para o INCA, para a Embrapa, da agroindústria de alimentos, para a Embrapa Agrobiologia, para o departamento de tecnologia vegetal da UFRJ, para a parte de biomedicina translacional de outras instituições. Então, as pessoas puderam explorar o seu potencial, né? A UESO, como qualquer outra instituição, tem debilidades, tem dificuldades de infraestrutura, de ensino, mas mesmo assim, dentro de todo esse problema, eu espero que um dia isso não exista mais, que a gente possa explorar plenamente a qualidade e as possibilidades dessa instituição, ainda assim ela conseguiu formar dentro de todas essas dificuldades profissionais incríveis de todos os cursos. Eu vejo pessoas da farmácia, da biologia, da engenharia, da computação. O pessoal da computação da UES também é super bem sucedido, todo mundo trabalhando em ótimas empresas, sabe, tendo ótimos cargos. E para mim é até uma coisa um pouco nostálgica, porque quando eu entro no LinkedIn e vejo aquelas pessoas super profissionais e seja atuando ali no computador, atuando na indústria farmacêutica, inclusive muitos dos convidados do Recado Farmacêutico, a maioria eu conheço pessoalmente, acompanhei, foram do mesmo ano que eu, fizemos matéria juntos. Então a gente vê as pessoas enquanto profissionais uns anos depois é uma coisa meio que, caramba, uau, sabe, parabéns. Então a UESO me proporcionou todos esses lugares, passar no mestrado da Fiocruz, estar na Fiocruz, ter a visão de áreas tecnológicas na área de ciências biológicas de uma forma bem ampla. Então, é isso, a UESO me ajudou extremamente nisso. Não, com certeza, o ESO é fundamental. Eu acho que também você que tem experiência com outras instituições, né, outras universidades, você sabe a diferença que é a gente estudar numa universidade pequena, né, onde a gente tem turmas com pouquíssimos alunos, às vezes tem umas turmas um pouco maiores, mas eu mesma fiz matérias onde tinham 5, 6 alunos, e isso não é uma coisa ruim, isso é uma coisa ótima, você tem uma relação ótima com a turma, com o professor, principalmente. Seu professor é como se fosse seu amigo, né? Seu colega que está ali te ensinando, né? Disposto todo dia a te ajudar a melhorar e tudo mais. Então, realmente, a UESO, quando eu entrei, eu não achei que fosse ser como foi. Eu realmente me surpreendi positivamente e sou muito grata pela oportunidade que eu tive de estudar na UESO. Agora está acabando. Eu fico até, às vezes, com meus colegas de turma meio nostálgica, né, nessa reta final, saudade. Principalmente agora que a gente está no modo remoto, é bem complicado, porque a UESO é longe, a UESO é muito longe. Para mim é longe, né? Mas era ótimo estar lá, estar em contato, ver as pessoas, poder abraçar e tudo mais. Então, realmente é bem complicado. Mas...
Pode Camille, de falar. alguns diferenciais, assim, eu acho que tem isso que você falou, eu acho que todo mundo concorda. A parte da UESA ser uma universidade pequena, isso tem desvantagens em relação à parte financeira, estrutural, mas tem vantagens como por exemplo, você ter a assistência dos professores, assim, total. Eu, pelo menos, não tenho do que reclamar, na maioria, sempre tem uma outra coisa, né? Mas não tenho do que reclamar de forma geral dos professores. Eles me assistiam completamente. Eu sentava e estudava de tarde, ou no contraturno, né? Que a gente tem aula o dia inteiro, né? Mas outra coisa muito interessante da UESO é que a gente sempre vê assim, poxa, a gente está num campus que ele não é o ideal para uma universidade e tal. Concordo, isso aí não tem como eu discordar. Só que se vocês forem olhar bem, pelo menos eu vejo isso, existem dentro dessa debilidade, existe uma estrutura boa, né, dentro das suas limitações. Por exemplo, eu tive aula no microscópio eletrônico, sabe? Microscópio eletrônico é uma coisa absurdamente tecnológica. Eu tive aula em laboratórios muito bons ali de química, né, das químicas orgânicas, químicas todas que tem ali. E também tive aulas, por exemplo, de cultivo celular, de coisas que necessitam de uma estrutura que não é qualquer lugar que tem. E mesmo que tenha, olha, ouso dizer que mesmo que tenha a estrutura em outras universidades que eu estudei, não teria aula dessas matérias, porque o viés de formação não mostra isso. Hoje em dia, eu trabalho majoritariamente com a área de biologia celular, cultivo de tecidos e, enfim, isso eu posso falar em outra pergunta, outra oportunidade, mas eu trabalho com coisas que eu vi na minha graduação. É claro que a gente aprimora, a gente aprende, a gente desenvolve aquilo. Só que, por exemplo, se alguém me perguntasse sobre virologia e cultivo celular, são duas das coisas que eu trabalho com muita força hoje, durante a graduação, não ia ser estranho, porque eu estudei aquelas duas coisas. Lógico que hoje eu sei muito mais, mas por causa da prática, né, você se torna um profissional. Mas eu ouvi falar dessas coisas, que muitos profissionais nunca viram. Isso é um diferencial. É mesmo, a UESO tem muito disso, né? Eu vejo muita gente falando também que em qualquer lugar que você chega, impressionantemente tem alguém da UESO. Tem sempre alguém conhecido, né? A UESO Agora, realmente é muito grande, assim, em questão de atingir o mercado de trabalho. Eu acho muito grande. lá na Fiocruz, agora com a pandemia, surgiram muitas unidades novas, né, de diagnóstico, de apoio à pesquisa, à parte hospitalar. E eu fico muito feliz quando eu vejo um monte de gente da UESO lá. Então eu vejo gente da biologia que conseguiu hoje ser analista da área de, por exemplo, biologia molecular ou sorologia, né, em relação às unidades de diagnóstico de apoio à COVID. Gente da farmácia que trabalha tanto né, nessas áreas ali do laboratório, mas como também na área de, eu não sei exatamente o nome, tá? Não sou farmacêutico, mas na área de atenção farmacêutica, da parte de medicamentos para o pessoal que está internado ali. Então, pô, isso significa alguma coisa. Quando os profissionais atingem essas vagas, isso significa alguma coisa. Claro que o mercado de trabalho está cada dia mais difícil, gente, não tem como negar isso. O mais importante que eu vejo, além de ter uma ótima formação, isso é muito importante, mas é importante que a gente invista no networking profissional, conhecer lugares e pessoas, e que a gente explore o mercado de trabalho o mais rápido possível. Se você está na graduação, você tem a oportunidade de fazer um estágio, vamos dizer assim, vou dizer para os dois cursos, né? Para farmácia, você tem a oportunidade de fazer um estágio, por exemplo, no DASA, que é um grande laboratório, ou talvez numa rede de drogarias. Faça. Se você é da biologia e você tem a oportunidade de fazer estágio também, né, que tem áreas compartilhadas, por exemplo, no DASA também, faça, cara. Que se você tem a oportunidade de fazer estágio numa prefeitura, na Secretaria de Meio Ambiente, faça. Eu tenho muitas histórias interessantes. Eu me formei na UES em 2015. Uma menina que entrou logo quando eu estava me formando, ela foi fazer estágio no laboratório que eu trabalhava. Hoje em dia, ela trabalha como analista de citogenética, entendeu?
ela é uma bióloga incrível, e eu vi ela crescendo, vamos dizer assim, sabe? Então, para mim, eu vi tantas pessoas assim conseguirem as coisas. É muito difícil, gente, não dá para negar, mas não é impossível. Eu acho que vai muito mais de onde você aplica a sua energia, onde você quer chegar e o que você faz para chegar até lá. E eu sempre falo para todo mundo, gente, se vocês me conhecem, se vocês não me conhecem também, vocês podem me adicionar e conversar comigo. Eu não tenho nenhum problema com isso. E eu estou sempre aberto a isso. Eu acho que procurem as pessoas, conversem com as pessoas, com seus professores, com seus supervisores de estágio. É assim que funciona. Você só vai aprender as coisas assim. A teoria a gente aprende brilhantemente na UES, mas a prática não tem nenhuma faculdade que ensine. Eu até ia pedir agora para a gente finalizar, eu ia pedir para você dar uma dica para os alunos da UESO, que, enfim, não só da UESO, né, de qualquer universidade que esteja assistindo a gente, uma dica para os alunos que estão na faculdade, que estão terminando a faculdade, mas eu acho que você já deu várias aqui, né, você acabou de dar uma super dica, então, se você quiser falar alguma coisa também, fica à vontade, tá? Então, gente, eu acho que o mais importante, primeiro, viva a experiência da universidade. Eu falo com propriedade das universidades públicas, né? Não conheço as particulares, mas acredito que possa ter alguém de uma universidade privada que esteja assistindo. E vivam a universidade, vivam o completo da universidade, dentro e fora da sala de aula. A universidade é uma formação, além de profissional, humana também. Você aprende muito sobre como se relacionar e como é importante você ter contato com pessoas. Conversem com as pessoas mais experientes, sejam elas seus supervisores, sejam elas pessoas que você já teve aula, um professor, seja alguém que você tem numa rede social e você fala assim, porra, eu queria trabalhar mais ou menos assim dentro da área dessa pessoa. Eu nunca tive esse problema, assim, porque eu não sou uma pessoa nem um pouco tímida, então eu vou lá e mando mensagem e pergunto. Mas se você tem um pouco de dificuldade, tenta pensar em alguém que você já conhece, alguém da sua família, ou até mesmo um amigo seu que está num período a mais do que você. Isso já ajuda muito. Outra coisa que eu falo, tentem sempre aproveitar todas as todas as oportunidades de se inserirem no mercado. Às vezes, a gente tem uma visão que é um pouco romântica, de que eu vou me formar e vou direto para o cargo que eu sempre sonhei. Gente, isso pode acontecer, eu espero que aconteça com todos vocês, mas isso não é a realidade mais numerosa. Então, a gente passa por vários cargos, a gente faz estágios, a gente trabalha, às vezes, em locais que não são o nosso maior sonho. Isso acontece com um monte de gente. E tudo bem, você vai acumulando experiências e vai chegar num momento que essa experiência vai te catapultar para onde você quer chegar. Claro, se você tiver esse ímpeto de estar sempre atrás, de se renovar, gente, a nossa formação nunca acaba. Isso é uma coisa que eu falo sempre, quando eu dou aula, alguma coisa. Em especial, para quem faz biologia e farmácia, porque não são ciências nem um pouco estáticas. Hoje, por exemplo, você tem um medicamento que trata tal coisa. No dia seguinte, ele é hepatotóxico. Ai, meu Deus, não podemos mais usar isso. Na biologia é a mesma coisa. A gente descreve espécies, descreve genes a todo dia, gente. Então, primeiro, procurem pessoas para conversar, façam networking. Segundo, nunca parem de estudar. Terceiro, tentem se inserir o mais rápido possível, gente. Aproveitem oportunidades, mesmo que você vai fazer, um contrato ali de 1 ano. Tudo bem. Se você achar que aquela é a melhor oportunidade naquele momento, vá atrás dela. Converse com as pessoas. Desenvolver habilidade social é muito importante, gente. Eu acho que para mim isso nunca foi um problema, mas eu via muita gente que tinha timidez em relação a seminário ou a fazer entrevista. É difícil, mas é uma barreira que a gente precisa romper, porque a nossa vida profissional é muito condicionada a como a gente se relaciona com as pessoas. Então desenvolvam isso. Acho que essas são as melhores dicas que eu consigo pensar nesse momento para vocês. Então, dito isso, eu queria muito, primeiramente, agradecer a sua participação, Vinícius. Você que não é a primeira vez que colabora com a gente. Sua imagem caiu aqui para mim. Não sei se eu estou aparecendo para você. Você está me ouvindo bem? Estou ouvindo, estou te vendo. Voltou. Não, ótimo. Eu só queria mesmo, para a gente finalizar, eu agradecer a sua participação, que sempre ajuda tanto aqui
tanto no meu projeto do Recado Farmacêutico, quanto em várias outras coisas durante a graduação, que você sempre me ajudou também. Então, eu queria agradecer mais uma vez por participar de um evento que eu estou organizando. E eu tenho certeza que os alunos da UESO também são muito gratos. Muitos te conhecem, não sei agora que está nessa onda mais remota, mas enquanto a gente estava no presencial, o Vinícius vivia aparecendo na UESO, nos eventos, nas festas, tudo. Estava sempre lá, estava sempre inserido, né? Então, eu tenho certeza que quem se inscreveu vai adorar te ver aqui. E é isso, só queria mesmo agradecer, dizer que você tem uma trajetória linda, que eu tenho muito orgulho, como eu sei que seus professores também, seus colegas, posso dizer pela sua família também, que tem outras pessoas que não te conhecem, que estão te conhecendo agora, a partir desse vídeo, também eu tenho certeza que vão ter muito orgulho. Você é realmente, assim, um exemplo para o ESO. Eu fico muito feliz e espero que eu sempre possa colaborar com a instituição e com todas as partes dela, seja da divulgação científica, seja dando aulas, ou seja, ajudando as pessoas a entenderem a importância da construção da vida profissional. Porque eu sou um pouco mais velho do que as pessoas mais jovens ali que estão entrando, mas é sempre construção. Acho que todas as dúvidas que vocês têm, eu já tive e eu ainda tenho. Então é importante, às vezes, a gente olhar para alguém e falar assim, poxa, essa pessoa fez um monte de coisa legal, é verdade, mas ela tem as mesmas inseguranças que vocês, talvez em proporções diferentes, gente, mas a gente está todo mundo construindo a própria carreira. Por exemplo, a Camille me perguntou sobre o doutorado. A maioria das minhas amigas e amigos foram direto, emendaram um mestrado no doutorado. Eu não achei que era melhor para mim. E tudo bem, sabe? No momento foi difícil, mas hoje em dia eu vejo que tudo bem, que foi bom. Então tenham essa sensibilidade de entender que a gente tem o nosso tempo e a gente tem a nossa trajetória, e não é porque alguém fez uma coisa incrível que você não vai fazer uma coisa incrível só porque é diferente. Então é um prazer, o ESO é minha casa e sempre vai ser, independente do tempo que passar. É um prazer. Obrigada, Vinícius. Eu vou parar aqui a gravação, mas mais uma vez, muito obrigada pela participação, tá? Eu que agradeço.